Olá, pessoa de atitude, tudo bem com vocês? Semana do meu aniversário. Eu faço aniversário sexta-feira, 29 de agosto. Eu completo 53 anos. E eu não sei se com você também acontece, mas geralmente vai chegando o período do aniversário, eu começo a ficar um pouco mais reflexiva. Eu já sou uma pessoa de uma personalidade mais introspectiva, eu sou mais profunda, sou mais imersiva nas situações. E pensar na minha vida nesse último ano, eu confesso que eu não pensei só nesse ano, não. Eu tenho pensado na minha vida aí nos últimos 5 anos. Eu gosto muito de blocos de 5 anos, sabe? A gente começa a analisar, tem uma metodologia, né, uma filosofia que fala da filosofia dos setênios, que a cada 7 anos a nossa vida passa por um novo ciclo. Às vezes bate setênios comigo, mas eu gosto muito de pensar em 5 anos. E nessa reflexão, eu separei alguns conteúdos que eu vou trazer para você aqui até sexta-feira. O primeiro deles fala da questão de sabedoria. Falei sobre isso esses dias, que a sabedoria, para mim, pelo menos, ela vinha aquela imagem de uma mulher sábia, sabe? Aquela senhorinha que sentava à mesa, falava com serenidade, que tinha todas as respostas. E sabe uma coisa que eu aprendi ao longo dos meus 53 anos, porque eu sou sim uma vovozinha, né? Para minha neta, então, ela fica, ai, vó, você já é uma idosa. Para ela, tudo eu sou uma idosa. A gente já teve até alguns fights disso, por conta disso. E aí, eu pensando com relação a isso, eu acredito que o tempo, ele não traz respostas, não. Para mim, pelo menos, ele trouxe poucas respostas, mas ele me ensinou a estabelecer as minhas prioridades. E talvez estabelecer as minhas prioridades possa representar respostas para o que realmente é importante para mim. E hoje eu quero conversar com você um pouco sobre isso. O tempo não responde nada, ele apenas mostra as suas prioridades. Gente, o tempo passa para todo mundo. Ele é silencioso, mas vamos combinar? Ele é justo. Ele entrega exatamente o resultado do que você, do que eu, do que qualquer pessoa que a gente conhece plantou. Ele vai trazer para nós o fruto das nossas escolhas, seja do que nós fizemos ou seja do que nós deixamos de fazer. E sabe uma coisa que eu concluí? O tempo, ele realmente não entrega respostas. Eu não sei você, mas eu me lembro que eu esperava ansiosa pelos meus 15 anos. Eu sou da época em que tínhamos debutantes, né? Tinha debutante que dançava com o príncipe, aquela coisa toda. E que aí só podia usar batom depois de determinada cor de batom depois de 15 anos, só podia pintar a unha de determinada cor depois dos 15 anos. Hoje a minha neta com 6 conversa com a amiga sobre maquiagem. Porque eu fiz 15 anos, não tive festa de debutante. Eu perdi as minhas 2 avós no ano que eu completei 15 anos também. E aí o que eu fiz? Eu adiei, né? A gente passa para os 18. Chegaram os 18 anos e eu percebi que também não tinha respostas. E agora, às vésperas dos 53, eu tô para te dizer que essas respostas também não chegaram. Mas sabe por que eu acredito que elas de verdade não chegaram? Porque a gente fica esperando resposta pronta. A gente quer tipo um manual que diz agora com 53 anos você vai fazer isso, isso e isso. Na sua área da saúde você vai fazer isso. Na sua área financeira você vai fazer isso. Na sua área conjugal você vai fazer isso. A gente quer resposta pronta. Mas o tempo não vai entregar essas respostas porque ele revela. Sabe o que ele revela? Que eu percebi? Ele revela onde verdadeiramente a gente deu atenção. E eu, no meu caso, esses dias eu estava até conversando com a minha personal, eu sempre fui uma pessoa que estudou muito, sempre fui uma pessoa que leu muito, que se interessou por muita coisa, que investiu muito no cognitivo, em aprender coisas novas, falava de alguma coisa nova, tava eu lá querendo aprender. Então eu sempre fui uma pessoa que me dediquei muito a isso. Em contrapartida, eu me dediquei pouco ou quase nada no meu corpo. E o tempo tem me mostrado aonde que a cobrança chega. E não precisa ter 53 anos para chegar nisso. Dependente da idade que você tenha, a hora que você parar e olhar o reflexo da vida que você tem hoje, que é o retrato, né, da vida que você vive hoje, ele é, na verdade, uma revelação do tempo onde você colocou energia e atenção.
É isso que você de fato construiu. Então, se você olha para sua vida hoje e olha os resultados que você tem, eles não são fruto do azar ou da sorte, ou principalmente do acaso. Esse resultado, na verdade, ele é um reflexo do que você deu prioridade, onde você escolheu todo santo dia, hoje, amanhã e depois, se dedicar. Então, nós, com o passar do tempo, à medida que a gente se torna mãe, se torna avó, a gente passa a dar esse tempo para outras pessoas. Só que a gente dá esse tempo para as outras pessoas e a gente deixa de cuidar da nossa saúde, da nossa inteligência emocional, às vezes até da nossa saúde financeira. A gente delega, né, isso para outras pessoas. A gente delega, na verdade, para o acaso, porque se ninguém cuida, a gente vai viver o que vier, porque a gente dedica o nosso tempo para outras coisas. Então, a primeira coisa que eu quero que você pense quando eu falo de tempo é o que o tempo tem revelado na sua vida? Onde você tem investido o seu tempo, a sua energia, seu gás, o seu entusiasmo? Essa é uma pergunta muito importante, porque talvez o reflexo do que você está colhendo hoje pode ser que você tenha feito um investimento ruim. E isso não faz de você uma pessoa falida, porque nós estamos falando de investimento, então eu vou utilizar esse termo, porque você ainda tem tempo de tomar uma decisão e começar a investir onde de fato é a sua prioridade. Porque se tem uma coisa que o nosso cabelo branco faz a gente entender, é que nós podemos estabelecer as nossas prioridades. A gente precisa de coragem, colocar cada coisa no seu lugar, de colocar cada pessoa no seu lugar, mas a gente precisa ter coragem de definir o que é importante para nós. Porque se a gente decidir mudar o resultado que a gente tem, a gente precisa então mudar as nossas prioridades. Como eu falei da questão do corpo físico, hoje a minha prioridade é estar na academia, pelo menos 5 vezes por semana. Mínimo 5, máximo 6. Não tenho muito para onde correr, porque eu tô atrasada. Primeiro por uma questão de saúde, porque meu corpo, ele tá encurtado em várias partes, eu percebo isso, a personal também percebe, então eu tô tendo que fazer muitos alongamentos. Meu condicionamento físico, graças a Deus, é bom, porque eu caminho bastante, não me canso com tanta frequência assim, mas eu preciso melhorar minha alimentação, meu corpo fica muito inflamado. E o tempo mostra pra gente também que nós somos igual carro zero. Se você tira um carro zero de dentro da loja, ele tá com cheirinho de novo, tá tudo estalando, né? Como a gente dizia, tinindo de novo. Mas com o tempo, você vai ter que fazer uma revisão, de tempos em tempos, você vai ter que trocar algumas outras coisas no carro, e assim acontece com a gente. Mas se eu decidir viver diferente, eu também vou precisar escolher diferente. E isso vai deixar pessoas com bico, isso vai deixar pessoas aborrecidas, isso vai deixar pessoas chateadas, mas a gente precisa se colocar no centro, porque para colher fruto novo, eu vou precisar plantar semente nova. Não vou colher morango se eu continuar plantando melancia. Eu preciso escolher qual é a semente que eu vou plantar. E isso o tempo traz para nós. Porque o tempo faz com que a gente escolha as nossas prioridades. Então, se você ainda não está escolhendo as suas prioridades, você vai precisar ficar aqui e ouvir os áudios dessa semana. Porque eu tenho uma trilha para ajudar você, assim como eu tenho feito comigo, a estabelecer as suas prioridades, independente da idade que você tenha. Porque a vida que você quer, ela não acontece no improviso, mas o tempo não para porque você tem um projeto. Então você precisa se dedicar ao que realmente importa para você de um modo efetivo, sem querer ser a sabichona que dá conta de tudo. Sem querer ser a mulher Atlas, aquela que carrega o mundo de todo mundo nas costas. Você precisa aprender a dizer não. Mostrar que o tempo para você fez com que você aprendesse a se posicionar. Por quê? O que importa é você. Gente, vocês já pararam para ver que cada um só faz, na verdade, o que quer? As pessoas só fazem o que elas realmente querem. E nós também precisamos nos colocar nesse centro para fazer o que de fato é importante para nós. E para isso é fundamental a gente ter um corpo são,
uma mente sã, um espírito alinhado com o que de verdade a gente acredita, porque o corpo, ele cobra da gente as prioridades. A mente, ela denuncia para nós as prioridades, porque se você não está alinhado, ela pode trazer culpa, pode trazer medo, pode trazer insegurança. E o espírito, ele vai revelar para nós quais realmente são as nossas prioridades. E com isso a gente vai atingir a verdadeira sabedoria que a idade traz. Porque o tempo, apesar da gente, às vezes, olhar no espelho, e esse é o meu convite para você, para que você se olhe no espelho de uma forma bem sincera e veja o que você sente quando você olha no espelho. Porque o tempo, ele vai mostrar as suas marcas que você deixou acontecer no seu corpo por priorizar ele ou outras coisas. Isso pode te deixar um pouquinho triste, dependendo do resultado que você encontrar, mas isso tem que ser usado como uma alavanca propulsora para que você possa escolher o que de fato é importante para você. E eu vou deixar embaixo aqui para você hoje escrito uma atividade prática, que é o exercício dos espelhos da prioridade. Então vem comigo essa semana, porque a gente já sabe que a vida que a gente quer não acontece no improviso. E não importa que dia é hoje, a vida acontece agora. Beijo grande para vocês, eu vejo vocês amanhã na nossa Pílula de Atitude.